começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Ana Beatriz Tomás e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, trazendo as principais notícias da nossa região. Hoje é terça-feira, 4 de março, e você vai ver a seguir. Mulher é agredida em 3 Rios. Campanha do governo do estado reforça medidas de proteção às mulheres na Sapucaí. Carnaval com direitos e sem discriminação visa impactar cerca de 1 milhão de pessoas. Segundo pesquisa, 73% das mulheres temem importunação sexual no carnaval. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma mulher foi agredida na madrugada desta terça-feira em 3 Rios. O crime aconteceu no bairro Vila Isabel. Segundo a Polícia Militar, a vítima de 38 anos disse que foi agredida com socos no rosto pelo companheiro depois de terem voltado de um bloco de carnaval. Ainda de acordo com a polícia, o agressor fugiu logo após o crime e, apesar das buscas, ele ainda não foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia de 3 Rios, que é a responsável pelas investigações. O governo do estado reforçou algumas medidas para a proteção das mulheres durante o carnaval na Sapucaí. Os camarotes do local receberam sinalização contra o assédio e orientações da Secretaria da Mulher. Por meio da Secretaria da Mulher, o governo do estado do Rio de Janeiro compareceu aos camarotes da Marquês de Sapucaí para intensificar as ações do protocolo Não é Não, respeite a decisão. A iniciativa incluiu a orientação de equipes, além da fixação de cartazes e adesivos nos banheiros, contendo mensagens de conscientização e canais de ajuda para mulheres que enfrentem situações de assédio sexual e qualquer tipo de violência. O protocolo, basicamente, ele vai apoiar vocês, justamente para que vocês possam fazer esse acolhimento de forma humanizada, sempre separando a vítima do agressor, garantindo a essa mulher uma escutativa qualificada. A ação atende ao decreto estadual número 49.520, de 20 de fevereiro de 2025, que determina a fixação obrigatória de materiais informativos nos banheiros dos eventos, inclusive nos camarotes. A iniciativa da Secretaria da Mulher segue uma orientação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, enviada à Liga Independente das Escolas de Samba e aos camarotes da Avenida sobre a importância da proteção das mulheres durante o Carnaval. Esse protocolo estabelece normas e procedimentos para prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres em espaços públicos e privados de convivência. Dessa forma, o cumprimento da lei federal Não é Não será mais ampla no estado do Rio de Janeiro, não se limitando a bares, restaurantes e casas noturnas, mas também a shoppings, clubes e outros espaços de convivência, como os próprios camarotes da Marquês de Sapucaí. Conseguimos aqui conversar, trocar, para que vocês entendam a importância também dessa ativação. E agora a gente pede licença para sinalizar os banheiros e que vocês sejam multiplicadores dessa informação também. Em um evento de lançamento no centro do Rio de Janeiro, em parceria com a Supervia, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a ONG Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTQIA+, organizaram um verdadeiro show para quem passou pela estação na última semana. A campanha educativa une esforços para demonstrar o compromisso com uma celebração mais inclusiva, respeitosa e diversa. O foco é promover a garantia de direitos para a população LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres, crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Além disso, o evento chama a atenção para a luta pela liberdade religiosa e a igualdade racial. Essa campanha Carnaval com Direitos Sem Discriminação é um marco no Rio de Janeiro, porque reúne diversos segmentos que historicamente são discriminados e que nunca são abordados conjuntamente. É sempre cada um num lado e outro. E dessa vez a gente conseguiu fazer uma campanha que reunisse todas essas pessoas. Cerca de 300 mil materiais informativos serão distribuídos em todos os dias de carnaval em 22 municípios fluminenses. Cartazes, camisas, ecobags e flyers fazem parte da distribuição.
O lançamento da campanha na Central do Brasil contou com diversas atrações culturais, como DJs, apresentações de drag queens e das baterias Fina Batucada e Batucada Arco-Íris. Foi realizada também uma apresentação com sucessos de carnaval na voz da cantora Nana Kozak, uma ação com muito samba no pé, cantoria, diversidade e pluralidade. Para amenizar o clima quente, foram distribuídas garrafas de água e sanduíches. A campanha está grandiosa, nós vamos atingir 22 cidades do estado do Rio de Janeiro, com mais de 500 mil de peças gráficas e muitos materiais digitais para atingir em torno de 1 milhão de pessoas no estado do Rio de Janeiro com a campanha. É uma campanha contundente e muito potente. E não para por aí. A campanha conta com a atuação de 150 agentes na capital e 100 no interior. Na cidade do Rio de Janeiro, as atividades estarão concentradas nos grandes blocos e outros espaços carnavalescos, como na Praça 15, Zona Sul, Copacabana e Intendente Magalhães, visando um carnaval seguro e divertido para todos. E apesar da lei que tipifica os crimes de importunação sexual e prevê penas de 1 a 5 anos de prisão, 73% das mulheres ainda temem ser vítimas durante o carnaval. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com o Question Pro, realizada em 2024. O estudo revela ainda que mais da metade das mulheres relatam já ter sofrido importunação sexual durante festas e 97% consideram a conscientização essencial para combater a prática deste e de outros crimes da mesma natureza. Neste cenário, campanhas como Não é Não são fortalecidas a cada ano, conforme observa o advogado Correia Júnior, especialista em direito penal. Na hora que alguém foi importunado sexualmente, essa pessoa vem a utilizar de alguma ameaça, aí já é uma coisa mais grave, já pode caracterizar um crime de estupro com a pena de 6 a 10 anos, inclusive um crime hediondo. Caso alguém também se aproveite de outra pessoa que tenha bebido um pouco a mais e aproveite da embriaguez dessa pessoa, aí temos algo mais grave ainda, que é o crime de estupro de vulnerável, né, tipificado no artigo 217A do Código Penal, com a pena de 8 a 15 anos. O advogado orienta que, após buscar a ajuda imediata, seja com seguranças do evento ou com a polícia, uma denúncia deve ser feita através do Disque 180, que orienta sobre os próximos passos. Caso o crime aconteça em flagrante, a polícia pode ser acionada pelo número 190 e é importante registrar provas como vídeos e testemunhos. Antes da promulgação da lei, os casos de importunação sexual eram considerados contravenção penal, ou seja, recebiam uma pena menos severa, mais branda. Agora, com a alteração, recebem a punidade com a severidade que merecem. O especialista ressalta ainda que em casos em que a vítima não tem condições de oferecer resistência, como quando está embriagada, o caso se torna ainda mais grave. Brinquem o carnaval, mas vocês mulheres que por acaso sofrerem algum tipo de abuso sexual, procure imediatamente uma autoridade policial para que seja tomada providência. Afinal de contas, não é não. Qualquer situação no carnaval, não é não. Então eu sempre digo, certo? Brinquem o carnaval com respeito, bebam com moderação e dancem e se divirtam sem moderação. E você vai ver no próximo bloco. Recém-nascidos da UTI neonatal do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, participaram na sessão de fotos especial de Carnaval. Carnaval 2026 vai ter novo modelo de financiamento para as escolas de samba. A Prefeitura de Petrópolis anuncia novidades na eleição da realeza da Bauerfest 2025. Torres de segurança do governo do estado fortalecem proteção de foliões dentro e fora do sambódromo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história,
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E os recém-nascidos da UTI neonatal do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, participaram da sessão de fotos especial Carnaval do Mêsversário, do projeto Pequenos Encantos. O cortejo teve o tema Cordão da Bola Preta, Cordão Umbilical, e aconteceu na maternidade da unidade. O Mêsversário faz parte do projeto de humanização do hospital e da Secretaria de Estado e Saúde, onde é escolhido um tema especial e os recém-nascidos são vestidos com roupinhas temáticas e fotografados. O do mês de fevereiro acompanha a proximidade do carnaval. Muito importante quando a gente pensa, no momento que essa mãe passa aqui no hospital, é a ansiedade, é o distanciamento do seu familiar, é um sonho que é interrompido, vou ficar no hospital por mais tempo. Então isso proporciona um bem-estar na saúde mental dessas mães. Segundo a coordenadora de enfermagem do Bloco Materno Infantil, Vanessa Rodrigues, a humanização no atendimento em maternidades, especialmente durante períodos festivos como o Carnaval, tem um impacto positivo significativo na experiência das pacientes internadas. Nessas ações, as pacientes recebem cuidado e atenção dos profissionais de saúde. De acordo com Dave Barcelos, a recepção feita pelos profissionais foi muito importante para o nascimento de sua filha. Maia tá gostando, Maia tocou o sambinha ali, ela já começou a rir. Meu pai, é esse o ritmo. E no ritmo mesmo, no meio do carnaval, Para a Vitória, essa qualidade na estadia no hospital é muito importante, principalmente por conta do tempo em que as gestantes permanecem na unidade. Legal, bacana, Porque um mês aqui dentro, então tá ótimo. Especializada em partos de alto risco, a nova maternidade do hospital conta com ao todo 36 leitos, distribuídos por 12 quartos, que também ganharam banheiros, novas camas, berços e poltronas. Já a UTI Neo conta com 10 leitos de UTI neonatal e 5 unidades intermediárias semi-intensiva. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou mudanças no financiamento do Carnaval a partir de 2026. A partir do próximo ano, a disponibilização da verba vai ser feita diretamente pelo governo do estado e em 2 parcelas. O governador Cláudio Castro anunciou no dia 19 de fevereiro que, a partir de 2026, o financiamento do Carnaval será realizado diretamente pelo governo do estado, com previsão no orçamento oficial do governo do estado. Todo o dinheiro de cada do Carnaval vai estar contando na lei orçamentária anual do estado. A mudança tem o objetivo de garantir maior estabilidade e segurança financeira para o evento. Antes da mudança, os recursos eram disponibilizados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, fator que, de acordo com o governador, gerava incerteza e instabilidade para o evento. E ano passado, eu tenho que agradecer muito a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura que tiveram coragem na caneta da gente
encerrar a questão da lei de incentivo à cultura e fazer o aporte direto. Em reunião com os líderes das agremiações da Série Ouro, o governador Cláudio Castro detalhou o porquê da verba ser separada em duas parcelas. A primeira paga no ano anterior ao evento, para facilitar a aquisição de materiais, e a outra no próprio ano, para o pagamento do pessoal. Nesta edição de 2025, a verba destinada ao Carnaval foi de R$ 40 milhões. No valor total está incluído o aporte emergencial de R$ 16 milhões para as escolas de samba da Série Ouro após o incêndio ocorrido na fábrica de fantasias em Ramos. Investir no Carnaval é investir num canal de oportunidade e também investir num setor que traz para o estado do Rio de Janeiro um importante retorno, inclusive não só um retorno cultural, não só um retorno turístico, mas um retorno econômico. Segundo a secretária, as medidas para a valorização do Carnaval fortalecem a expressão e a vontade popular do Rio de Janeiro. E, além disso, também permitem ao Estado desenvolver as comunidades que estão conectadas às escolas de samba. O Carnaval não é uma despesa, e sim um investimento. É uma cadeia produtiva onde a gente emprega centenas de milhares de pessoas e hoje, com certeza, é um marco histórico. As torres de segurança do governo do estado fortalecem a proteção de foliões dentro e fora do sambódromo. Câmeras de reconhecimento facial auxiliaram na prisão de 10 foragidos da justiça e a população já reconhece a importância da iniciativa. Vamos conferir. As câmeras de reconhecimento facial instaladas pelo governo do estado auxiliaram na prisão de 10 foragidos da justiça durante o Carnaval. Para reforçar ainda mais a segurança dos foliões, a Secretaria de Governo, a Segov, também instalou 30 torres de segurança nos pontos de maior movimentação, como blocos de rua e na Marquês de Sapucaí. A medida tem garantido a proteção de moradores e turistas que aproveitam as festividades. O bailarino Breno Moraes elogiou o empenho do governo do estado na área de segurança pública durante o maior espetáculo da Terra. Principalmente nesse período de carnaval, acho que é muito importante porque aí tem muitas pessoas, é o maior espetáculo da Terra. Então, assim, onde você vai olhar, você vai estar vendo muitas pessoas. E hoje, com a segurança que a gente vai ter hoje, com as câmeras, que tem reconhecimento e tudo mais, então facilita o trabalho, né? Se for pra gente curtir mais com liberdade e segurança, eu tô dentro. Após o envio de alerta feito a partir do Centro Integrado de Comando e Controle, com imagens diretas das câmeras, os 10 foragidos foram localizados e presos entre sexta-feira, dia 28, e segunda, dia 3. Todos os identificados pelo sistema da Polícia Militar possuem mandados de prisão em aberto. Desde que o sistema foi implementado em 2024, já foi possível prender 489 foragidos da Justiça. Em sua segunda vez no Carnaval, Larissa Vera, de Manaus, enfatizou que o reforço na segurança vai fazê-la voltar ao Rio mais vezes. Eu acredito que a população se sente mais segura, né, e confortável para voltar as outras vezes e pular o Carnaval de forma despreocupada, né, que a gente vem para relaxar, meio que umas férias e tal, então fica bem melhor assim. As torres de segurança, que contam com câmeras de monitoramento e reconhecimento facial, estão localizadas em pontos estratégicos. São 10 no entorno do Sambódromo, 10 na Rua 1º de Março e 10 na Intendente Guimarães. Além de realizar o monitoramento da área, elas também fazem o rastreio de foragidos da Justiça que tenham mandados em aberto. Cada torre de segurança conta com 4 câmeras tipo bullet na parte de cima, uma câmera com sistema PTZ que permite movimentos remotos na vertical horizontal, além de ajustes de zoom e uma de reconhecimento facial. Os equipamentos funcionam até o dia 9 de março. Vamos agora para o intervalo e você vai ver no próximo bloco. A Autoescola de Petrópolis conta com carro adaptado que permite inclusão de pessoas com deficiência. Empresa de eventos de arquitetura transfere atividades para Petrópolis. Jovem Petropolitano jogará na E-Libertadores da EFC 25 em maio. Atleta petropolitana vai representar o Brasil no Pan-Americano de Taekwondo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, existem 13 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência física e grande parte delas precisa de algum meio de transporte. Por isso, desde 2014, uma autoescola em Petrópolis dispõe de carros adaptados para atender este público. Os carros adaptados nas autoescolas oferecem liberdade e autonomia para os motoristas que possuem alguma deficiência. Segundo o Detran RJ, no estado do Rio de Janeiro existem 83.522 pessoas com deficiência e que estão aptas para dirigir. Desse total, 2.082 se encontram em Petrópolis. A gente sabe o quanto é útil para as pessoas que têm a deficiência. Quando a gente convive com elas, quando a gente sente o que elas precisam, é que a gente vai entender que o carro é muito importante. O carro adaptado conta com acelerador tanto para o pé direito quanto para o pé esquerdo. O veículo tem também um acelerador e freio no volante que pode ser acionado com as mãos, o que aumenta a acessibilidade para quem não tem nenhuma das duas pernas. José Joaquim sofreu um acidente aos 19 anos e perdeu uma das pernas. Para ele, é um privilégio poder aprender a dirigir mesmo aos 64 anos. Sinto pessoa capaz. Eu pensava que muitas vezes a pessoa não é capaz de fazer as coisas, tem que querer e a luta. E Deus na frente, né? Quem abençoa tudo é Deus. Para a Adeline, que é uma das instrutoras da autoescola, a responsabilidade de ensinar as pessoas a dirigir é muito grande. É uma sensação muito boa, né? E instruir eles com responsabilidade, para eles pegar responsabilidade no trânsito também, ser prudente e sensação de liberdade também para os alunos, entendeu? Eu fico muito feliz, tá? E acredito que passa essa felicidade para eles e eles também ficam felizes por isso. É importante reforçar que as vagas destinadas a PCDs nos estacionamentos e ruas devem ser respeitadas. Elas são um direito assegurado por lei federal, com uso regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que determina que 5% do total de vagas do estacionamento regulamentado sejam destinadas a idosos e 2% a pessoas com deficiência. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o uso de vaga especial sem credencial é infração sujeita a multa de R$ 53,00 e 3 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e Remoção do veículo. E a empresa voltada para o mercado de eventos de arquitetura, a Rio Arquitetura e Design, transferiu a sede para Petrópolis neste ano de 2025. Para agora, já estão planejados 5 grandes eventos para serem realizados na cidade imperial e todos vão ter entrada gratuita para o público. A Rio Arquitetura e Design, empresa de eventos e conteúdo na área de arquitetura, mudou de endereço e agora está sediada em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A empresa, que estava desde sua fundação 11 anos atrás no mercado, lá no Rio de Janeiro, surgiu de maneira inusitada. Esse projeto ele começou de uma maneira muito inusitada. Eu fazendo obra em casa e pensando, preciso de um vidraceiro, preciso de um gesseiro, preciso de fazer uma textura. Onde encontrar essas pessoas todas? Eu disse, por que não criar uma revista onde você tivesse tipo um catálogo? De acordo com o Leandro, a ideia é ser um guia mais sofisticado dos itens de arquitetura. E aí surgiu em 2014 a Rio Arquitetura Design,
que era uma revista impressa, onde você tinha matéria com os arquitetos, você tinha anúncio de fornecedores, e a coisa foi em uma ascendência, foi crescendo até a pandemia. Com o isolamento por conta da pandemia da Covid-19, a revista parou de circular fisicamente e desde 2021 mudou de formato e migrou para os meios digitais com um portal de negócios online. Nesse portal de negócios você tem as matérias, você tem os anúncios, você tem toda essa base de dados para quem olhar poder contratar as pessoas. Apesar de não ser arquiteto formado, a esposa de Leandro é designer de interiores e, por conta da vivência com ela, ele pôde adquirir conhecimentos e experiências sobre o tema tratado pela empresa. De acordo com Leandro, a mudança para o local foi motivada pela necessidade de impulsionar o setor da arquitetura e design local. Setor que ainda carece de eventos do tipo, mesmo com toda a riqueza arquitetônica histórica da cidade. Eu acho que a minha chegada na cidade vai dar uma movimentada. Nós temos um calendário de 5 eventos esse ano. Entre os dias 15 e 16 de março acontece a mostra holística sobre decoração, artes plásticas, artesanato, terapias e palestras sobre o universo holístico. Entre os dias 13 a 15 de maio acontece a segunda edição do Connection, uma rodada de negócios para promover o encontro entre fornecedores e profissionais da arquitetura. Entre os dias 3 de julho a 3 de agosto acontece a primeira mostra de decoração. Nos dias 8 a 10 de novembro, acontece a primeira mostra de sustentabilidade, com soluções inovadoras e sustentáveis no setor de arquitetura e decoração. E finalizando o calendário anual, o Bazar de Natal vai ser realizado entre os dias 5 e 7 de dezembro, com produtos natalinos para decoração. Todos os eventos serão realizados no Bosque do Tauná, em Correias, com entrada gratuita para o público. A gente já ganha receita com o patrocinador, a gente ganha receita com os anunciantes. Eu acho que tornar um evento gratuito é um evento democrático. É bacana dar a oportunidade de, às vezes, pessoas mais simples que não têm acesso às coisas bonitas, ver um quarto decorado, ver uma sala ambientada por um arquiteto conhecido. Apesar da agenda cheia para 2025, o dono da empresa destaca que está preparando ainda mais eventos para 2026. A gente quer organizar um grande congresso nacional de arquitetura em Petrópolis. Vestir a cidade de Petrópolis de arquitetura, onde os museus, as galerias, todos vão ter algum tema falando de arquitetura durante uma semana e trazer os profissionais de vários estados. Leandro destaca que o evento pode contribuir para a arquitetura da cidade e também para o turismo e a economia de Petrópolis. Os interessados podem entrar em contato com a empresa pelo Instagram, @Rio Arquitetura e Design e Rio Expo Eventos, ou pelo telefone 21 999 11 0993. O jovem petropolitano de 18 anos, Diego Cunha, vai disputar em maio a A-Libertadores de EAFC 25, que é um jogo de futebol online. Em 2023, Diego competiu em Buenos Aires, na Argentina, e desta vez a competição vai ser realizada em São Paulo. O EAFC 25 é um jogo de futebol virtual, em que nele há diversos modos competitivos. Essas competições envolvem muito dinheiro, que incluem diversas premiações. Na E-Libertadores de 2023, Diego terminou na 9ª posição entre os melhores jogadores da América do Sul. Com essa posição, ele faturou o montante de $6 mil. Segundo ele, foi sua maior vivência no mundo competitivo até o momento. Foi de longe a minha classificação para a Libertadores na Argentina em 2023. Eu tinha só 18 anos, fui sozinho para lá para outro país, primeira viagem, o mais jovem do campeonato. Foi nada fácil, mas deu tudo certo. Diego contou que o interesse em jogar profissionalmente surgiu durante a pandemia, mas que antes mesmo do isolamento social, ele já jogava de forma casual desde criança. Sempre gostei de videogame desde criança, jogo FIFA desde meus 8 anos de idade, né? Mas comecei competitivamente com 16, que é a idade mínima, foi no período que chegou a pandemia. Em casa, sem nada para fazer, eu falei, vou tentar, né? Vou tentar investir um pouquinho, tempo, dinheiro, para ver no que dá. E no meu primeiro campeonato já fiquei a nível sul-americano, fiquei em 9º também. As expectativas de Diego para a competição agora em maio estão altas. Ele espera que, através do campeonato, consiga se classificar para o Mundial. Para a Libertadores desse ano, né, o principal objetivo é buscar a vaga no Mundial, estar entre os 2 melhores e representar o Brasil lá fora aí.
Para quem acha que é fácil jogar profissionalmente, não é. É preciso de muita técnica, treino e dedicação. O Diego treina pelo menos 8 horas por dia de segunda a sexta. Durante a semana de campeonato, a preparação é 100% focada naquilo. É mais de 8 horas por dia treinando, 9 horas por dia treinando. E não só a parte de gameplay, treinando parte mental, parte de reflexo, tudo que é possível, analisando o jogo. Então é muito tempo que a gente dedica aí para chegar na melhor condição possível para o campeonato. Para ajudar nas preparações, o Diego conta com a presença do seu técnico Pedro Henrique. Como coach, ele ficou entre os 25 melhores no mundo no ano passado. Cara, minha função como coach é analisar os jogos, compilar treinos, ver o que ele está errando, o que a gente pode fazer, montar a própria rotina dele, né, de preparo mental, preparo dentro do jogo e adaptar com situações dentro do game. E ao final da nossa entrevista, ainda deu tempo de me arriscar em uma partida contra Diego. E apesar de gostar muito de jogar videogame, eu fiquei nervoso com essa disputa. Afinal, estava enfrentando uma promessa do esporte. Para minha sorte, não conseguimos terminar essa partida, da qual ele saiu com a vitória por 4-2. É claro, sem precisar se esforçar muito. E uma atleta petropolitana foi convocada e vai representar a seleção brasileira no Campeonato Pan-Americano de Taekwondo, que vai ser disputada no México ainda este ano. A lutadora, de apenas 15 anos, já é a primeira colocada no ranking nacional da categoria. A atleta petropolitana Ângela Azevedo vai representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Taekwondo. A lutadora, de apenas 15 anos de idade, compete na categoria juvenil até 68 quilos, representando a academia de lutas Team Lacerda. Mesmo trazendo alegria com o sucesso nas categorias, a história da atleta começou em meio à tragédia. Minha história começou em 2022, quando aconteceu as chuvas aqui em Petrópolis. Eu morava em um bairro que foi muito afetado. Durante tudo que estava acontecendo na cidade, ela começou a frequentar aulas de artes marciais em uma igreja de Petrópolis, por meio do Projeto Esperança, uma iniciativa que ofereceu assistência para as famílias vítimas das chuvas em 2022. Foi um trabalho muito bom sendo desenvolvido, né, que começou um projeto social ali na igreja Wesleyana, na subida da Rua Tereza. Foi um projeto muito bom, né, mas graças a Deus o professor Vitor Lacerda está colhendo frutos do bom trabalho que ele executou ali na igreja. Eu comecei a participar desse projeto e lá eu comecei a fazer kickbox com o professor Victor, né? E com um outro professor que é o tio Alexandre. Lá eu comecei a praticar kickbox. Com o passar do tempo eu me desenvolvi muito bem. O meu professor me deu uma academia para o Team Lacerda. Comecei a treinar aqui como atleta de kickbox. Depois de algum tempo praticando esporte na academia, ela migrou para o Taekwondo. Nesta categoria, ela se destacou realmente e começou a disputar campeonatos. Aí fui treinando, fui em campeonatos e me desenvolvi muito bem no Taekwondo. Comecei a pegar faixa, tudo mais. Fui no meu primeiro campeonato de Taekwondo, gostei muito, me apaixonei muito pelo Taekwondo e desde então eu tô aí, treinando e lutando no Taekwondo. A atleta vai representar o Brasil no Pan-Americano de Taekwondo, que vai ser disputado no México em abril deste ano. Ela se classificou para o evento após vencer um Grand Slam disputado no Parque Olímpico em 2024. No evento, ela disputou 2 lutas, vencendo ambas, e agora ela foi convocada pela Confederação Brasileira de Taekwondo. Ela vai ser a titular da seleção brasileira durante o Campeonato Pan-Americano Cadete 2025, previsto para acontecer de 3 a 6 de abril de 2025, na cidade de Querétaro, no México. A convocação já é uma vitória para a atleta, mas as metas delas são ainda maiores. Para agora, né, ganhar medalhas internacionais, que eu tô conseguindo chegar nesse nível, e um dia conseguir chegar nas Olimpíadas. Além de toda a parte esportiva, o sentimento da atleta, do pai e do treinador é de orgulho e realização. É um sentimento muito bom, né? É um sentimento, assim, praticamente muitos atletas, todos os atletas que competem querem chegar nesse nível, assim, né? E eu consegui chegar nesse nível, assim, foi muito bom. É um sentimento, assim, inexplicável. É uma alegria muito grande porque a gente vem desenvolvendo um trabalho já há muito tempo. Eu sou atleta desde quando eu nasci praticamente, fui criado no berço das artes marciais, mas eu dou aula desde 2015, há 10 anos. E aí a gente vem construindo um trabalho com vários atletas, vem melhorando a estrutura da academia, estrutura de treino, buscando conhecimento e conseguir
trazer um atleta nesse nível é um sonho, realmente uma realização muito grande, pessoal, para mim. Muito 10. Você imagina um pai vendo um sonho da filha se realizando, né? Quando os nossos filhos se realizam, a gente também se realiza, né? Vamos agora à previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a terça-feira de carnaval será parecida com o dia de hoje. A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia nesta terça-feira segue essa mesma tendência, com sol e algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. À noite, não chove. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Petrópolis, a terça-feira amanhece com dias de sol e muitas nuvens. A partir da tarde, as nuvens diminuem. Não há previsão de chuva para amanhã aqui na cidade imperial. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será como em Petrópolis, sem previsão de chuva. Muitas nuvens na parte da manhã que diminuem durante o dia. As temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 34 graus. E para finalizar, Três Rios, claro, vai estar muito quente nesta terça-feira de carnaval. A variação será entre a mínima de 20 e a máxima de 35 graus. O dia segue essa mesma tendência, com nuvens no céu que diminuem ao longo do dia e sem previsão de chuva. E no próximo bloco você confere os destaques do esporte. Já já estamos de volta. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais.
Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e, gente, hoje é terça-feira, dia do nosso quadro Correio Esportivo. Então, confira agora os destaques do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Essa edição a gente vai focar no futebol, principalmente no futebol carioca, é claro, dando destaque principal para o principal jogo que tivemos neste final de semana, que foi Vasco e Flamengo. Isso aí, Hugo. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 neste sábado pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. No Nilton Santos, Bruno Henrique fez o único gol da partida, um golaço no ângulo aos 21 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a equipe de Filipe Luís aumentou a vantagem para o segundo jogo. O Flamengo já tinha vantagem na semifinal por ter sido o melhor colocado na primeira fase e joga por 2 resultados iguais. E agora, com essa vitória, o Vasco precisa ganhar de 2-0 para a classificação para a final. Toledo, tivemos um clássico digno de Vasco e Flamengo, com que começou, inclusive, de uma maneira problemática, não é mesmo? Foi. Eu pensei que o jogo não ia acabar com os 22 jogadores em campo. Falei, alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Não foi o caso. Feliz pro futebol, mas foi um jogo feio. Tecnicamente, no primeiro tempo, Flamengo errando, Vasco errando. Acho que foi muito por conta do gramado sintético. É verdade. Eu acho que também mais que o gramado sintético, que foi até uma decisão polêmica do Vasco querer mandar o jogo no Engenhão, e se provou uma estratégia inteligente no final das contas. O Flamengo não conseguiu se adaptar muito bem no gramado sintético. O Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, foi muito mal no jogo, porque a gente via que ele não estava conseguindo se adaptar, ele estava escorregando, a bola passou na frente dele mais uma vez porque a velocidade ficou um pouco diferente, e no final das contas foi uma boa estratégia. Depois da nossa edição do Correio Esportivo da semana passada, que a gente falou sobre essa decisão de jogar lá, o presidente do Vasco, o Pedrinho, ele falou um pouco sobre essa decisão de colocar o jogo para ser jogado no Nilton Santos. Que ele falou que o Maracanã, apesar de ser um estádio que não é do Flamengo, não é do Fluminense, o Flamengo jogaria como mandante de qualquer maneira, independente da torcida. E ele precisava fazer o próprio time se sentir mandante da partida, e foi aquele negócio. Tirou o Flamengo da zona de conforto e, querendo ou não, deu certo, deu uma igualada nas coisas do jogo. Mas, além disso tudo, o próprio Vasco também sofreu com o sintético, que apesar de o Flamengo estar jogando fora de casa, o Vasco também está, porque não pode jogar em São Januário. Uma situação muito inusitada foi o público. Não foram nem 11 mil torcedores no estádio acompanhar o jogo. Isso realmente é um negócio muito preocupante. Tão preocupante, vamos falar a verdade, porque era sábado de carnaval, a gente não pode dizer que não era esperado, foi inesperado um público tão baixo, porque a gente teve Fluminense e Volta Redonda no dia seguinte, que teve 17 mil torcedores presentes.
mas para Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, justamente porque tem milhões de torcedores e a bilheteria sempre ultrapassava a casa do milhão, foi surpreendente a gente só ter 11 mil pessoas. Hugo, falando do jogo, para você, quem que foi o melhor jogador da partida? Que é difícil. Olha, realmente é difícil, não porque tivemos vários bons jogadores, não, porque o jogo foi nivelado tecnicamente por baixo. Eu acho que no time do Flamengo a gente teve algumas boas atuações. O Pulgar conseguiu destruir muito bem as jogadas do Vasco. O Wesley, que é um dos principais jogadores, ele não conseguiu jogar muito bem. A dobradinha do Piton e do Matheus Cocão, específica nele, funcionou muito bem, eles conseguiram anular. Então acho que o Pulgar pelo lado do Flamengo que foi muito bem. E o Bruno Henrique também pelo gol, apesar de ele ter feito gol e que ele não fez mais nada no jogo, mas fez o gol, né? Isso já mostra muita coisa. E no lado do Vasco eu diria que até possivelmente o Matheus Cocão foi um dos melhores. E o Jair meio-campista, foi muito bem. Ele é um ótimo jogador e fez muita falta pro Vasco no passado. Ele saiu sentindo, né, do clássico. Tomara que não seja nada grave, porque ele é um jogador que faz a diferença no meio de campo do Vasco. Se o Vasco perder ele de novo, vai fazer falta. Com certeza. Eu tô falando de coisa grave. A gente citou no início do jogo, a gente precisa voltar. Esse jogo começou muito acalorado. A narração falou isso, os comentaristas falaram. Eles trouxeram aquele início de confusão que tivemos no jogo da Taça Guanabara para o início desse jogo. E aos menos de 1 minuto de jogo, a gente já tinha jogador amarelado. Com 2 minutos já tinha um jogador amarelado para cada lado. Com uma falta, inclusive, do Pulgar, a segunda falta do jogo, que foi basicamente no segundo lance do jogo. Que se aquela falta é no final do jogo, ele provavelmente teria sido expulso. Não porque ele acertou só o jogador, porque ele até acerta a bola. Ele faz a falta no Coutinho. Mas ele foi muito forte. Foi muito forte. Foi uma jogada completamente fora da curva aquilo dali. Foi bom pro entretenimento. Foi um início digno de clássico, mas feio, né? Desportivamente, isso, a gente não quer violência. Mas foi até, se eu não me engano, o próprio Bruno Henrique que falou no final do jogo. Ninguém foi desleal. Chegaram muito forte. Todo mundo queria ganhar. Exatamente. Foi todo mundo muito forte, todo mundo na emoção, no coração, mas ninguém foi desleal. Não teve pisão, aqueles pisões que a gente tem, que é pisão de deslealdade, que o jogador tá caído e pisa. Não tivemos nada disso. Foi muito forte? Poderia ter sido evitado? Poderia. Mas, pelo menos, a gente não tivemos isso e ninguém foi para vias de fato, que é um negócio muito importante. Eu acho que a gente tem que destacar a atuação do árbitro. Para mim, foi uma péssima atuação. Ele poderia ter controlado o jogo ali logo no início, não foi o caso, ele deixou o jogo... o jogo deu uma acalmada assim depois daquele início de jogo, mas depois o jogo já voltou a ficar pegado e ele, na minha visão, não controlou tão bem o jogo igual ele deveria. Então, eu acho que essa atuação da árbitra é complicada, porque realmente era um jogo muito difícil de ser apitado, um Vasco Flamengo de semifinal sempre vai ser complicado. E eu acho que, eu até discordo de você, eu acho que ele controlou bem o jogo, tanto que no primeiro tempo a gente tem 6 cartões amarelos e no segundo eu acho que a gente tem 3. Então eu acho que ele conseguiu sim abaixar os ânimos da partida, porque com menos de 20 minutos a gente já tinha 4 jogadores amarelados. Inclusive com 4 amarelos e 3 poderiam ser vermelhos, porque a gente já destacou a falta do Pulgar, que foi muito forte. A gente tem a falta do Wesley no Verratti, que apesar de não ter sido, ele pega também a bola e ele acerta o pé e um pouco da canela do Verratti, mas ele vai muito forte também. E é do Verratti no E é do próprio Verratti, que foi um revanchismo ali do Verratti, que ele ficou estressado porque o Wesley não foi expulso, ele achou que deveria ter sido expulso, e ele vai num revanchismo ali também, 3 faltas que poderiam ter sido vermelhos. Mas aí o árbitro consegue, ele dá amarelo para todo mundo, no segundo tempo ele vai um pouco, o jogo dá uma acalmada. Só que eu achei as marcações de faltas, das que não eram faltas violentas assim, muito complicadas. Ele picou o jogo também demais no segundo tempo, não achei uma boa atuação. Um lance que a gente tem que ressaltar, uma parte do lance, né, do Wesley com o Verratti, foi a encenação do Verratti com o pisão. O pisão pareceu forte, mas não tão grave igual o Verratti reagiu. Ele se contorceu no chão, foi digno de Oscar. Foi digno de Oscar, mas a gente tem que levar em consideração também que o árbitro não marcou falta, né? Então a encenação às vezes é infelizmente necessária, porque se o jogador que sofre uma falta que ele podia tomar vermelho e o árbitro não marca nem falta, a gente vê que a arbitragem é tão ruim que às vezes é necessário que o jogador faça algo assim,
que não, a gente não é a favor da encenação, mas às vezes não tem jeito, né, Toledo? E olha que é um árbitro da FIFA. O árbitro da FIFA, a arbitragem no futebol brasileiro é um negócio complicado, no futebol mundial, na realidade. Que a gente tem uma série de escândalos e arbitragens muito polêmicas. Mas a gente já falou muito de violência, de arbitragem. Vamos agora falar da atuação dos times. O Vasco, no último jogo da Taça Guanabara, a gente teve um Vasco indo muito mal no primeiro tempo e indo bem no segundo. Esse jogo inverteu. Apesar do jogo ter começado violento, o Vasco foi bem superior ao Flamengo na primeira etapa. O Flamengo estava sofrendo muito por causa do sintético. E no segundo tempo, quem foi melhor foi o Flamengo e foi também bem superior ao Vasco. O Vasco jogou mal. As alterações do técnico do Vasco foram terríveis para o time. Não necessariamente movimentações terríveis, mas os jogadores não conseguiram entrar mesmo no jogo. Eles estavam lá, mas infelizmente não conseguiram entrar mesmo no jogo. Hugo, acho que a gente falou muito já do Flamengo e Vasco. Só tem que destacar o gol, Toledo. A gente tem que destacar o gol, com um gol de rara felicidade do Bruno Henrique, porque o Flamengo não vinha bem até o momento do gol. Ele estava atacando sim, tivemos uma bola na trave, mas o Flamengo não. O Bruno Henrique não vinha bem até o momento do gol. Só que aí ele consegue dar uma tirada no zagueiro impressionante. O Lucas Freitas, inclusive, vinha fazendo uma ótima partida para o lado do Vasco. Ele dá uma tirada e ele acerta um chute de rara felicidade, não é mesmo? Aquele chute, tipo de chute ali que tu pega de bate-pronto é 880. Ou vai ser um lance horrível, ou vai ser um golaço. É verdade. No caso do Bruno Henrique. É aquele negócio, você vai tentar 100 vezes aquele lance durante o jogo, você vai acertar uma. E ele deu sorte, realmente, é o rei dos clássicos. Não tem como questionar isso de maneira alguma. Ele vai muito bem nos clássicos carioca. E agora o Flamengo tem a ampla vantagem para o segundo jogo. Que o Vasco pode até virar, mas é muito improvável, principalmente porque tem que ganhar de 2-0. Se fosse 1-0 só e fosse para pênaltis, ainda tinha ali uma possibilidade. Mas com 2-0 fica muito complicado. E como é que você acha que termina? Eu sinceramente acho que a classificação é do Flamengo. O time é muito superior e ainda vai jogar agora em casa de verdade. Eu acho que não tem muito jeito não. Acho que vai dar Flamengo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, igual foi nesse sábado, mas eu acho que tá difícil pro Vasco passar, né? É verdade. Mas como você tinha dito, agora vamos trocar de assunto, vamos agora para outra semifinal. De forma imponente, o Fluminense goleou Volta Redonda por 4-0 neste domingo no Maracanã. Com 2 gols de Canóbio, o tricolor encaminhou a vaga para a final do Campeonato Carioca. Os outros gols foram marcados por John Arias e Germancano. E um fato curioso que aconteceu nesse jogo foi que o técnico Mano Menezes foi vaiado antes mesmo da bola rolar. A manifestação aconteceu quando seu nome foi anunciado durante a escalação no telão do Maracanã. Após o primeiro gol, ele se direcionou para um torcedor que estava atrás do banco de reservas e lhe mandou um beijo ironicamente. Hugo, foi um jogo tranquilo pro Fluminense. O Fluminense não começou a temporada tão bem, mas agora acho que já está dando uma encaixada. A gente tem que destacar a contratação do Canóbio, que está muito bem nos últimos jogos, tem feito muitos gols. Vai ser provavelmente um dos destaques do Fluminense nessa temporada, se continuar nesse nível. É verdade, o Canóbio é um jogador muito forte, muito rápido. E o time do Atlético Paranaense, que foi rebaixado ano passado, tinha ótimas peças, mas não deu liga e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão. O Fluminense foi muito bem nesse jogo. A gente tem até os gols, vou pedir para a produção botar na tela agora, enquanto a gente vai falando aqui. A gente tem os 4 gols do Fluminense, bonitos gols. Tem um golaço do John Arias, que eu já destaquei uma vez e vou destacar de novo. Para mim, é o principal jogador do futebol carioca em termos de habilidade. Ele é muito bom mesmo e vem se destacando muito pelo Fluminense, desde antes do título da Libertadores. Ele vem jogando bem há muito tempo. Com ele a bola gruda no pé e é difícil tirar. E a gente tem que destacar também a atuação sem bola dele. No jogo contra o Flamengo, ele foi responsável por pressionar o Pulgar na saída de bola do Flamengo. O Pulgar só tocou a bola para trás e foi uma atuação impressionante do John Arias. Ele é muito bom jogador, muito aguerrido. E ele agrega demais para o time do Fluminense. Você destacou a atuação contra o Flamengo, vou destacar a atuação contra o Vasco. Ele acabou com o time do Vasco, ele sozinho foi melhor que o meio-campo inteiro do time do Vasco. E o bom futebol que o Fluminense aplica em certas ocasiões, que o Fluminense não vem bem há tanto tempo, passa muito pelo pé do John Arias. Ele é um grandioso jogador, é muito bom mesmo.
joga muito futebol e tem mercado até fora do Brasil, apesar de ele ter renovado com o Fluminense. Ele estava para sair, foi cotado em vários times lá na Turquia, se não me engano foi no Galatasaray, e o Palmeiras também quis ele. Mas foi a melhor notícia para o Fluminense nessa temporada, foi a permanência dele. É um jogador que faz a diferença, faz o time jogar. Se ele oscila, o Fluminense oscila junto. Verdade, a melhor contratação do Fluminense, apesar do Canóbio que vem vindo bem, é o John Arias continuar no time. Ele é muito bom com a camisa tricolor. E para você, Toledo, se o primeiro jogo foi 4-0, quanto que você acha que vai ser o placar da volta? Assim, eu acho que não tem muito para onde Volta Redonda fugir. Eu acho que pode até entrar com o time reserva para dar uma poupada, uma descansada nos jogadores, que a classificação do Fluminense já está praticamente encaminhada. Eu acho que vai ser uma vitória tranquila de novo, eu acho que vai ser pelo menos uns 2-0 e o Fluminense já está com o pezinho na final. Eu acho que o Fluminense realmente já está muito bem encaminhado, mas eu acho que vai ser diferente. Eu acho que o Fluminense vai entrar para tentar encaminhar de verdade a classificação para chegar embalado para a final. Eu acho que o Fluminense ganha com 4 gols de diferença ou até mesmo mais o segundo jogo para chegar embalado mesmo para a final, que provavelmente vai ser contra o Flamengo, mas com certeza vai ser uma ótima final. Mas, Toledo, falamos de Vasco e Flamengo, foi um grande jogo de futebol carioca. O Fluminense foi bem, foi ótimo para o futebol carioca. E a gente tem que falar de um jogo que, infelizmente, foi muito ruim para a equipe do futebol carioca, que foi o Botafogo, que perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Racing da Argentina. Em mais um jogo de dar sono, o Botafogo foi derrotado pelo Racing por 2-0 na última quinta-feira na final da Recopa Sul-Americana no Newton Santos. Zaracho e Zuculini foram os autores dos gols da equipe argentina. Com a derrota por 4-0 no placar agregado, a equipe campeã da Libertadores e do Campeonato Brasileiro perdeu o segundo título disputado em 2025. Agora o Alvinegro vai ter um mês de treinos com o novo técnico Renato Paiva, que foi anunciado inclusive durante a partida, até voltar em campo contra o Palmeiras pela primeira rodada do Brasileirão. Olha, Toledo, esse daí é um caso muito complicado. O Botafogo vinha avassalador no ano passado. O Botafogo ganhou uma final de Libertadores com um jogador a menos, parecendo que eles que tinham a mais. E é uma decadência impressionante, o time só vai afundando. Eu acho que o Renato Paiva chega numa missão complicada. Ele, como você mesmo destacou, vai ter muito tempo para testar os jogadores, vai ter muito tempo de treino. E o primeiro jogo dele já vai ser logo contra o Palmeiras. Foi um clássico, a gente pode dizer, nos últimos anos, mais no último ainda. Foi uma disputa muito acirrada pelo Campeonato Brasileiro entre os dois times. Vai ser um ótimo teste para ver o futebol que o Renato Paiva vai tentar implementar no Botafogo. Mas é uma situação complicada, porque em treino é uma coisa, chegar e jogar já é totalmente diferente. É verdade, o time pode estar o quão entrosado for no treino, mas chegar no jogo é outra parada. E como você mesmo falou, é um clássico recente. As principais equipes do futebol brasileiro nos últimos 2 anos foram Botafogo e Palmeiras. O Flamengo não veio tão bem depois da saída do Dorival Júnior. Então, nos últimos 2 anos, a gente teve muito Botafogo e Palmeiras. Inclusive, aquela virada icônica do Palmeiras em pleno Engenhão é um dos principais jogos daquela queda do Botafogo em 2023. E um dos principais jogos da glória do Botafogo em 2024 são justamente contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque, ganhando de 3-0. E agora a gente vai ter o Botafogo vai ter essa difícil missão de ter esse primeiro teste contra o Palmeiras. A gente tem os gols, também vou pedir para botar na tela agora. A gente tem um golaço do Zaracho, que é até difícil de entender a trajetória da bola naquele momento, que ele está completamente sem ângulo, e o goleiro John, ele nem entende direito o que está acontecendo, porque é um golaço. Isso aí, Hugo. E quais expectativas que você tem aí para o trabalho do Renato Paiva? Então, Renato Paiva é um técnico que já treinou futebol brasileiro, treinava o Bahia e saiu muito mal falado. Porém, a gente não pode condenar o trabalho de um técnico antes de começar, porque assim como jogadores, existem técnicos que se reinventam. Então, espero que o Botafogo vá bem, espero que todos os times carioca vão bem neste ano, todos eles têm calendário internacional. Seria muito bom ver os 4 times avançando bem. É isso aí, agora a gente tem que torcer pelo nosso estado. Nos últimos anos a gente viu o estado de São Paulo se destacando,
Mas a gente tem que lembrar que os últimos 3 campeões da Libertadores foram carioca. É verdade. Mas olha, gente, a gente vai encerrar agora mais uma edição do Correio Esportivo e na quinta-feira a gente está de volta trazendo mais informações. Tchau, gente. A gente está de volta na próxima quinta-feira. Mais notícias e informações você encontra no nosso site em tvc16.com. Além das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o Instagram TV Correio da Manhã e Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 993 23 16 75. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. E a Rafa Cordeiro aguarda vocês de segunda a sexta-feira nesse mesmo horário, a partir das meio-dia. Meio-dia não, desculpa, 1 da tarde. O encontro marcado, hein? Obrigada a todos pela audiência e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.